A chuva caía sobre São Paulo, quando um juiz e seu filho cruzaram o caminho da verdade e do perigo. Um beco escuro, 3 homens encapuzados e uma pasta com provas que podiam derrubar um império político. O menino foge em desespero, e uma misteriosa menina de rua surge para salvar a vida que estava por um fio. Mas o que parecia um encontro por acaso, revela-se o início de uma trama que pode mudar o destino de um país inteiro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva castigava as ruas de São Paulo naquela noite de inverno. O céu negro, sem estrelas, parecia chorar sobre a cidade que nunca dorme. Na Avenida Paulista, as luzes dos prédios comerciais refletiam nas poças d'água formadas no asfalto, criando um espetáculo de cores que contrastava com a dureza do concreto. Joaquim Silva, um respeitado juiz federal de 45 anos, caminhava apressado sob seu guarda-chuva preto. Acabara de sair de uma reunião tensa com um informante que lhe entregara documentos comprometedores sobre um esquema de corrupção envolvendo figuras importantes do governo estadual. Seu coração batia acelerado, não apenas pela caminhada rápida, mas pela gravidade das informações que carregava em sua pasta de couro. "Pai, você acha que vai dar certo?" perguntou Mateus, seu filho de 10 anos, que o acompanhava naquela noite excepcionalmente. O menino tinha ido encontrar o pai após uma aula de piano nas proximidades. "Vai dar certo, filho. Sempre dá quando fazemos o que é certo", respondeu Joaquim, apertando a mão pequena do garoto com firmeza. Decidiram cortar caminho por uma rua menos movimentada para chegar mais rápido ao estacionamento onde haviam deixado o carro. Foi um erro. Ao virarem em um beco mal iluminado, 3 homens surgiram das sombras. Usavam roupas escuras e tinham os rostos parcialmente cobertos. "Juiz Joaquim Silva. Que coincidência encontrá-lo por aqui", disse o mais alto deles, com uma voz que mais parecia um rosnado. "Quem são vocês? O que querem?" Joaquim colocou Mateus atrás de si em um gesto protetor. "Queremos apenas conversar sobre certos documentos que chegaram às suas mãos." "Foge", respondeu o homem avançando um passo. "Não sei do que estão falando, deixem-nos passar", exigiu Joaquim, tentando manter a compostura apesar do medo crescente. Tudo aconteceu muito rápido. Um dos homens agarrou a pasta de Joaquim, enquanto o outro o empurrou com violência contra a parede. O juiz bateu a cabeça e caiu no chão molhado. O terceiro homem avançou em sua direção. "Corre, Mateus, corre!" gritou Joaquim, vendo o filho paralisado de medo. O menino, tomado pelo pânico, obedeceu. Correu como nunca havia corrido antes, lágrimas se misturando à chuva que agora caía mais forte. Seus pés pequenos batiam nas poças d'água, encharcando sua calça uniforme do colégio particular que frequentava. Não sabia para onde ir, apenas corria, afastando-se do beco, do perigo, do pai caído no chão. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Mateus parou, ofegante. Estava perdido em uma área que não conhecia, longe das luzes brilhantes da Avenida Paulista. Era um bairro mais simples, com prédios antigos e calçadas quebradas. A chuva continuava impiedosa. "Ei, garoto, tá tudo bem?" A voz suave o assustou. Mateus se virou rapidamente, pronto para correr novamente, mas o que viu o fez parar. Sob a marquise de uma loja fechada, encolhida junto a uma mochila velha e um cobertor fino, estava uma menina. Parecia ter a metade de seu tamanho, cabelos escuros e cacheados, emoldurando um rosto magro com grandes olhos castanhos, olhos que pareciam muito mais velhos que o corpo que habitavam. "Meu pai, uns homens. Ele precisa de ajuda." Mateus soluçava, as palavras saindo entrecortadas. A menina se levantou num pulo, revelando-se ainda menor do que parecia. Vestia um moletom desbotado várias vezes maior que seu tamanho, uma calça jeans surrada e tênis rasgados. "Onde ele está?" perguntou ela, com uma seriedade impressionante para alguém tão pequeno. "No beco, perto da Paulista, aquela rua estreita depois do Banco Grande." "Sei onde é, vamos?"
ela disse, pegando sua mochila e correndo na direção indicada, sem se importar com a chuva que agora ensopava suas roupas. Mateus a seguiu, surpreso com a determinação da garota. Em poucos minutos, guiados pelo instinto da menina, que parecia conhecer cada atalho da cidade, chegaram ao beco. Joaquim estava caído no chão, um ferimento na cabeça sangrava. Os homens haviam sumido com sua pasta. "Pai!" gritou Mateus correndo para ele. "Não toque nele!" ordenou a menina, impedindo-o. "Pode piorar o ferimento." Com uma destreza surpreendente, ela abriu sua mochila e tirou um pequeno estojo de primeiros socorros improvisado. Algumas compressas limpas, um frasco de água oxigenada, bandagens. Suas mãos pequenas trabalhavam com precisão, primeiro verificando os sinais vitais de Joaquim, depois limpando o ferimento. Onde aprendeu a fazer isso?" perguntou Mateus, observando atônito. "Meu pai era socorrista do SAMU", respondeu ela, sem desviar os olhos de seu trabalho. "Me ensinou algumas coisas. Ele está inconsciente, mas a respiração está normal. O corte é profundo, mas não parece ter afetado nada grave." A menina rasgou um pedaço de seu próprio cobertor e fez um curativo improvisado, estancando o sangramento. Depois tirou um celular antigo e quebrado de seu bolso. "Não funciona mais, mas ainda dá para ligar para a emergência", explicou, discando 192. Com voz clara, informou a localização exata e a condição do juiz. Enquanto aguardavam, a menina manteve Joaquim estabilizado, verificando constantemente seus sinais vitais e ajustando o curativo quando necessário. Mateus observava, admirado com a competência e calma da garota desconhecida. "Como você se chama?" perguntou ele. "Bia", respondeu ela brevemente. "E você?" "Mateus. E meu pai é o juiz Joaquim Silva." Algo no olhar da menina mudou ao ouvir o nome. Parecia uma mistura de reconhecimento e medo. "Juiz federal?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Mateus assentiu, confuso com a reação dela. Bia pareceu ficar ainda mais alerta, olhando nervosamente para as entradas do beco. Ao longe, ouviram a sirene da ambulância se aproximando. Bia terminou de ajustar o curativo e se levantou rapidamente. "Eles vão cuidar bem do seu pai agora", disse ela, recolhendo suas coisas. "Espera, para onde você vai? Não pode ficar na chuva." "Estou acostumada", respondeu com um sorriso triste. "Melhor eu ir embora antes que a ambulância chegue." "Mas por quê?" "Você salvou meu pai. Eles precisam saber, você deve vir conosco para o hospital." Bia balançou a cabeça. "Não posso. Tenho meus motivos." Ela hesitou por um momento, depois tirou algo do bolso e entregou a Mateus. Era um pequeno pingente com uma pedra azul. "Para dar sorte. Seu pai vai ficar bem." Antes que Mateus pudesse insistir, a menina desapareceu correndo pelo beco, sumindo na escuridão da noite chuvosa. Segundos depois, a ambulância dobrou a esquina, suas luzes vermelhas iluminando o local. Enquanto os paramédicos cuidavam de Joaquim, Mateus olhava fixamente para a direção em que Bia havia desaparecido, o pequeno pingente azul apertado em sua mão. Quem era aquela menina misteriosa? Por que vivia nas ruas? E como sabia tanto sobre primeiros socorros? Naquele momento, enquanto subia na ambulância ao lado do pai inconsciente, Mateus jurou a si mesmo que iria encontrar Bia novamente. Não apenas para agradecer, mas porque algo naqueles olhos antigos em um rosto tão jovem o havia tocado profundamente. A ambulância partiu em alta velocidade rumo ao hospital, deixando para trás apenas o eco de sua sirene e o mistério de uma pequena heroína anônima que agora observava tudo de longe, escondida nas sombras, com o coração acelerado e um segredo que carregava como um fardo pesado demais para seus frágeis ombros. As luzes brancas do Hospital São Camilo refletiam no rosto pálido de Joaquim Silva, que permanecia inconsciente em uma cama da unidade de tratamento intensivo. Monitores cardíacos emitiam bips constantes, marcando os batimentos do juiz federal. Ao seu lado, Mateus observava o pai com olhos vermelhos de tanto chorar, segurando firmemente o pequeno pingente azul que Bia lhe dera.
Ele vai ficar bem, filho, disse Clara Silva, mãe de Mateus, enquanto afagava os cabelos do menino. Clara era uma renomada arquiteta, de beleza, discreta e elegância natural. Apesar do semblante preocupado, tentava transmitir segurança ao filho. Foi a Bia quem salvou o papai, mãe, repetiu Mateus pela 10ª vez desde que haviam chegado ao hospital. Se não fosse por ela, ele poderia ter... Sua voz falhou, incapaz de concluir a frase. Eu sei, meu bem. E vamos encontrar essa menina para agradecer, prometeu Clara, abraçando o filho. Por dentro, sentia uma mistura de gratidão pela misteriosa garota e horror ao imaginar uma criança vivendo nas ruas. A porta do quarto se abriu e a delegada Renata Oliveira entrou. Era uma mulher negra, de meia idade, com postura firme e olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. Senhora Silva, podemos conversar um momento? Pediu a delegada. E talvez seu filho possa me contar exatamente o que aconteceu. Clara assentiu e os 3 foram para uma pequena sala de espera privativa. Mateus narrou os eventos daquela noite. A reunião do pai, o ataque no beco, sua fuga desesperada, o encontro com Bia e o modo impressionante como a menina havia socorrido seu pai. E você diz que essa garota, Bia, vive nas ruas? Perguntou a delegada, fazendo anotações. Sim, ela estava dormindo debaixo de uma marquise com um cobertor todo rasgado, confirmou Mateus, a voz embargada. Mas ela tinha um estojo de primeiros socorros na mochila e sabia exatamente o que fazer. Disse que o pai dela era do SAMU. A delegada ergueu as sobrancelhas, intrigada. Do SAMU? Interessante. Delegada, acredita que o ataque ao meu marido tem relação com o caso que ele está investigando? Perguntou Clara, mantendo a voz baixa, para que Mateus não se assustasse ainda mais. É prematuro afirmar, mas considerando que levaram apenas a pasta com documentos e não outros pertences de valor, sim, parece plausível, respondeu Renata ponderada. Precisamos esperar que o juiz Silva acorde para nos dar mais detalhes. 3 dias se passaram. A notícia do ataque ao juiz federal responsável por casos de corrupção repercutiu na mídia. Jornalistas se aglomeravam na entrada do hospital, esperando atualizações sobre o estado de saúde de Joaquim Silva. Na manhã do 4º dia, Joaquim finalmente despertou. Confuso, olhou ao redor, reconhecendo o ambiente hospitalar. Clara, Mateus, chamou com voz rouca. Estamos aqui, amor, respondeu Clara, aproximando-se rapidamente da cama com Mateus logo atrás. O que aconteceu? Perguntou Joaquim, tentando se sentar. Não se esforce, recomendou Clara. Você foi atacado após sua reunião. Bateu a cabeça e ficou inconsciente por alguns dias. Joaquim franziu a testa, esforçando-se para lembrar. Eu estava com Mateus. Estávamos voltando para o carro. Depois... Ele sacudiu a cabeça, frustrado. Não consigo lembrar do ataque, nem dos rostos. Os médicos disseram que isso pode acontecer. Chamam de amnésia traumática, explicou Clara. Pai, você se lembra da menina? Perguntou Mateus, ansioso. Menina? Que menina? Joaquim parecia genuinamente confuso. Mateus contou ao pai sobre Bia, descrevendo detalhadamente como a garota havia feito os primeiros socorros e chamado a ambulância, salvando sua vida. Mostrou o pingente azul que ela lhe dera. Precisamos encontrá-la, pai. Ela salvou sua vida e está morando na rua. Joaquim Silva olhou para o filho com ternura. Sempre admirou o coração generoso do menino, tão diferente da frieza que ele próprio desenvolvera ao longo de anos, lidando com os piores aspectos da natureza humana nos tribunais. Vamos encontrá-la, filho, prometo. A recuperação de Joaquim foi surpreendentemente rápida. Os médicos atribuíram isso aos primeiros socorros eficientes que recebera no local do ataque. Após uma semana, teve alta do hospital, embora ainda precisasse de repouso em casa. A delegada Oliveira os visitou em sua residência no bairro do Morumbi, uma casa espaçosa com jardins bem cuidados, cercada por muros altos e sistemas de segurança. A situação havia se tornado mais séria. Os documentos roubados continham evidências contra um esquema de desvio de verbas da saúde pública,
envolvendo políticos influentes e empresários poderosos. Precisamos encontrar cópias desses documentos, ou todo o caso pode desmoronar, explicou a delegada. E também precisamos garantir a segurança de sua família, Dr. Silva. Os envolvidos são perigosos e não hesitarão em tentar intimidá-lo. Tenho algumas cópias digitais em drives seguros, respondeu Joaquim, mas os originais com assinaturas e carimbos estavam na pasta. Enquanto os adultos conversavam na biblioteca, Mateus escapou para o jardim. Sentou-se no balanço pendurado em uma grande mangueira e ficou observando o pingente azul contra a luz. Pensava em Bia. Onde estaria ela naquele momento? Estaria com fome? Com frio? Por que uma criança com tanto conhecimento e coragem vivia nas ruas? Decidido, Mateus entrou na casa sorrateiramente e foi até o escritório do pai. Ligou o computador e começou a pesquisar sobre crianças de rua em São Paulo, sobre paramédicos do SAMU que pudessem ter uma filha chamada Bia, sobre qualquer pista que pudesse levá-lo até sua salvadora. Não muito longe dali, na periferia de São Paulo, Bia, ou Beatriz Cardoso, seu nome completo, observava o Hospital São Camilo de longe. Havia lido nos jornais abandonados que o juiz Silva recebera alta. Sentiu-se aliviada por ele ter se recuperado, mas também apreensiva. Bia não era uma criança de rua comum. Até 6 meses atrás, tinha uma vida normal, com pais amorosos e uma casa simples, mas confortável. Seu pai, Roberto Cardoso, era realmente paramédico do SAMU, e sua mãe, Helena, enfermeira no Hospital das Clínicas. Ambos eram profissionais dedicados, que haviam testemunhado irregularidades graves no sistema de saúde. Desvio de medicamentos, equipamentos de baixa qualidade, negligência resultando em pacientes que nunca mais acordavam. Quando decidiram denunciar o esquema, as ameaças começaram. Roberto foi afastado do trabalho sob falsas acusações. Helena foi transferida para um setor isolado do hospital. A situação ficou insustentável quando homens estranhos começaram a rondar sua casa. Numa noite fatídica, Roberto e Helena fizeram suas malas às pressas, reuniram documentos importantes e fugiram com Beatriz. O plano era ir para o interior, onde o irmão de Roberto os abrigaria até conseguirem deixar o país. Mas foram interceptados no caminho. O carro foi forçado a sair da estrada. Roberto conseguiu esconder Beatriz em uma vala antes que os homens os alcançassem. A última coisa que ela ouviu foram os gritos da mãe, dizendo para correr e nunca olhar para trás. Desde então, Beatriz vivia como um fantasma, dormindo em abrigos abandonados, pedindo comida em padarias, fugindo de assistentes sociais que tentavam levá-la para instituições. Tinha medo de ser encontrada pelos mesmos homens que separaram sua família. Não sabia se seus pais estavam vivos ou... Não podia pensar nessa possibilidade. Preferia acreditar que estavam escondidos, ou talvez no exterior, e um dia viriam buscá-la. Quando viu Mateus desesperado naquela noite chuvosa, algo a impulsionou a ajudar. E quando descobriu que o homem ferido era o juiz Joaquim Silva, o mesmo nome que seu pai mencionava como o único juiz em quem podemos confiar, sentiu que talvez, apenas talvez, o destino estivesse lhe oferecendo uma chance. Agora, escondida entre arbustos próximos ao hospital, Bia observava a movimentação. Havia aprendido a se tornar invisível nas ruas, a ouvir conversas sem ser notada, a reunir informações. E o que descobrira a assustava. O homem que liderava o esquema de corrupção que seus pais haviam denunciado era o mesmo que agora queria silenciar o juiz Silva, o senador Paulo Mendonça, prestes a se tornar governador nas próximas eleições. Mais alarmante ainda, entre os seguranças contratados para proteger o juiz no hospital, Bia reconheceu um dos homens que estivera presente na noite em que seus pais desapareceram. A menina mordeu o lábio, indecisa. Parte dela queria fugir para longe, continuar invisível, sobrevivendo dia após dia, até que seus pais a encontrassem. Mas outra parte, a parte que herdara a coragem de Roberto e a determinação de Helena, sabia que precisava alertar o juiz. Não apenas por ele, ou pelo garoto de olhos gentis que encontrara na chuva, mas porque talvez essa fosse a única chance de descobrir o que acontecera com sua família.
Com o coração acelerado, Bia ajustou a mochila nas costas magras e tomou uma decisão. Encontraria uma maneira de entrar na casa do juiz e revelar o que sabia. Era arriscado, mas como seu pai sempre dizia, Cardoso não foge do perigo quando há vidas em jogo. E agora havia muitas vidas em jogo, inclusive a sua própria. A mansão dos Silva no Morumbi era impressionante, com seus jardins bem cuidados e sistema de segurança avançado. Para Bia, que observava a propriedade escondida atrás de uma árvore na rua, parecia uma fortaleza impenetrável. 3 dias haviam se passado desde que decidira procurar o juiz, e durante esse tempo ela estudara cuidadosamente a rotina da casa. Os horários em que o portão eletrônico se abria, os turnos dos seguranças, os pontos cegos das câmeras. Como vou entrar lá? Murmurou para si mesma, ajustando a mochila surrada nas costas. O estômago roncava de fome. Não comia nada além de um pão desde a manhã anterior. Naquele momento, um carro esporte azul se aproximou do portão. Bia reconheceu a mulher ao volante como Clara Silva, a esposa do juiz, que havia visto em fotos de jornais. No banco do passageiro estava Mateus, olhando distraidamente pela janela. O coração de Bia acelerou ao ver o menino. O carro parou diante do portão aguardando que abrisse. Foi quando os olhares de Mateus e Bia se cruzaram. O menino arregalou os olhos, não acreditando no que via. No instante seguinte, estava abrindo a porta do carro, ignorando os protestos da mãe. "Bia, é você mesmo!" gritou correndo em direção à menina. Assustada com a repentina atenção, Bia considerou fugir, mas algo a manteve paralisada. Talvez o cansaço, talvez a fome, ou talvez apenas a expressão genuinamente feliz no rosto de Mateus. "O que está fazendo aqui?" perguntou Mateus, finalmente alcançando-a. Eu precisava falar com seu pai", respondeu Bia, sua voz quase um sussurro. "Mateus, quem é essa menina?" Clara Silva havia saído do carro e se aproximava com expressão preocupada. "Mãe, é ela! É a Bia, a menina que salvou o papai!" exclamou Mateus, entusiasmado. Clara parou, olhando atentamente para a pequena figura à sua frente. Uma garotinha magra, com roupas surradas várias, vezes maiores que seu tamanho, cabelos cacheados, desalinhados e olhos enormes e antigos em um rosto tão jovem, olhos que haviam visto coisas que nenhuma criança deveria ver. "Beatriz?" Clara se abaixou para ficar na altura da menina. "Estávamos procurando por você. Meu Deus, você está tão magrinha. Venha, precisa comer algo." Antes que Bia pudesse protestar, Clara a conduziu gentilmente para dentro do carro. Mateus pulou no banco traseiro ao lado da menina, segurando sua mão como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. "Você ainda tem meu pingente?" perguntou Bia timidamente. Mateus sorriu, puxando o cordão que usava sob a camiseta. "Nunca tiro. Dá sorte, lembra?" O portão da mansão se abriu automaticamente e o carro entrou na propriedade. Bia olhava tudo com admiração e uma ponta de receio. Nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. Os jardins bem cuidados, a fonte de água no centro do caminho circular, a imponente casa de 3 andares, parecia outro mundo. "Meu marido vai ficar muito feliz em conhecê-la", comentou Clara, estacionando o carro. "Ele queria tanto agradecer pessoalmente pelo que você fez." Dentro da mansão, Bia foi levada para a cozinha espaçosa, onde a governanta, Dona Zuleide, uma senhora simpática de meia-idade, preparou um lanche substancial. A menina comeu com voracidade, mas sempre alerta, os olhos movendo-se constantemente, avaliando portas e janelas, hábitos adquiridos nas ruas. Joaquim Silva apareceu na cozinha apoiado em uma bengala. Ainda estava pálido e tinha um curativo discreto na têmpora, mas seus olhos brilharam ao ver a menina. "Então você é a minha heroína", disse, sentando-se em frente a Bia. "Mateus não para de falar em você. Os médicos disseram que, se não fossem os seus primeiros socorros, eu poderia não estar aqui hoje." Bia corou ligeiramente, desconfortável com o elogio. "Só fiz o que meu pai me ensinou." "E onde está seu pai agora?" perguntou Clara, sentando-se ao lado do marido. A menina baixou os olhos,
brincando nervosamente com o guardanapo. Não sei. Ele e minha mãe, eles tiveram que fugir. Pessoas más estavam atrás deles. Clara e Joaquim trocaram olhares preocupados. Mateus, que havia se mantido quieto, observando a cena, aproximou-se e sentou ao lado de Bia. Por que essas pessoas estavam atrás dos seus pais? Perguntou o juiz com voz gentil. Bia hesitou. Havia mantido seu segredo por tanto tempo, aprendido a não confiar em adultos. Mas há algo nos olhos do juiz, talvez a mesma integridade que seu pai admirava, a fez decidir. Meu pai é Roberto Cardoso, paramédico do SAMU. Minha mãe é Helena Cardoso, enfermeira do Hospital das Clínicas, começou ela, com voz trêmula. Eles viram coisas erradas no hospital. Medicamentos que sumiam, equipamentos que não funcionavam direito, pessoas que dormiam e não acordavam mais depois de cirurgias simples. Joaquim se inclinou para a frente, subitamente mais interessado. Eles denunciaram essas irregularidades? Bia assentiu. Para o senhor. Meu pai disse que o senhor era o único juiz em quem podíamos confiar. Mandou documentos, gravações. Depois disso, começaram as ameaças. Meu pai foi demitido com mentiras. Minha mãe foi transferida para um lugar isolado no hospital. O rosto de Joaquim empalideceu ainda mais. Roberto e Helena Cardoso, murmurou, a memória finalmente se conectando. O caso dos desvios no sistema de saúde. Eles eram minhas principais testemunhas. Uma noite, eles disseram que precisávamos fugir, continuou Bia, as lágrimas agora escorrendo livremente. Íamos para o interior, para a casa do meu tio. Mas no caminho, nosso carro foi atacado. Papai me escondeu numa vala antes que os homens chegassem. Mamãe gritou para eu correr e nunca olhar. Para trás. Clara cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Mateus abraçou Bia instintivamente, sentindo-a tremer. Depois disso, fiquei sozinha, concluiu a menina. Não podia ir para abrigos porque tinham pessoas procurando por mim. Então, aprendi a me virar nas ruas. Há quanto tempo isso aconteceu? Perguntou Clara, a voz embargada. 6 meses, 2 semanas e 3 dias, respondeu Bia com precisão. Joaquim levantou-se, andando pela cozinha apesar da dor. Por isso não consegui mais contato com eles. Achei que haviam desistido do caso, que tinham sido comprados ou intimidados. Nunca imaginei. Ele parou, incapaz de completar a frase. Senhor, juiz, tem mais uma coisa, disse Bia, reunindo coragem. Um dos homens que atacou o senhor no beco, ele estava lá na noite em que meus pais desapareceram. O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Como sabe disso? Perguntou Joaquim finalmente. Eu vi as fotos nos jornais dos homens que atacaram o senhor e reconheci um deles. Beatriz, isso é muito sério. Tem certeza absoluta? A menina assentiu com firmeza. Tenho. Nunca esqueceria aquele rosto. Joaquim trocou um olhar significativo com Clara. E tem mais uma coisa que você precisa saber, continuou, voltando a sentar-se. Um dos seguranças contratados para me proteger no hospital, eu o vi vigiando o quarto do senhor. É o mesmo homem que estava lá quando meus pais foram levados. O juiz levantou-se de um salto, ignorando a dor. Vou ligar para a delegada Oliveira agora mesmo. Não, exclamou Bia, assustando a todos. Não podemos confiar na polícia. Eles podem estar envolvidos também. Foi o que meu pai sempre dizia. A delegada Oliveira é de confiança, garantiu Joaquim. Como tem certeza? Como sabe que ela não trabalha para eles? A pergunta da menina pairou no ar, incômoda. Para... Quem, Beatriz? Quem são eles? Perguntou Clara. O senador Paulo Mendonça, respondeu Bia, com a voz carregada de ódio, uma emoção perturbadora vinda de uma criança tão pequena. Meu pai disse que ele comandava tudo, e agora ele vai ser governador. Joaquim sentou-se novamente, visivelmente abalado. O senador Mendonça é exatamente quem estou investigando. Os documentos que foram roubados continham evidências contra ele e outros envolvidos no esquema de desvio na saúde. Um barulho na entrada da cozinha fez todos se virarem. Era Antônio, o chefe da segurança da mansão. Doutor Silva, tem 2 homens da Polícia Federal no portão. Dizem que precisam falar urgentemente com o senhor sobre o caso.
Bia empalideceu, agarrando instintivamente a mão de Mateus. Não são policiais de verdade, sussurrou. São eles. Joaquim hesitou apenas um segundo antes de tomar uma decisão. Antônio, não os deixe entrar. Diga que estou descansando e não posso receber ninguém agora, e reforce a segurança imediatamente. Assim que o segurança saiu, Joaquim se voltou para Clara. Leve as crianças para a sala segura. Vou tentar contatar o desembargador Torres. Ele saberá o que fazer. Clara não perdeu tempo. Conduziu Bia e Mateus por um corredor, até o escritório de Joaquim. Lá, acionou um mecanismo oculto em uma estante de livros, revelando uma porta secreta que levava a uma pequena sala blindada, equipada com monitores de segurança, telefone, computador, água e alimentos não perecíveis. Fiquem aqui e não façam barulho, instruiu Clara. Volto em breve. Quando a porta se fechou, Mateus olhou para Bia, que tremia ligeiramente. Não tenha medo, disse ele, segurando a mão da menina. Meu pai vai resolver tudo. Não estou com medo, respondeu Bia, embora sua voz traísse o contrário. Só estou cansada de fugir. Mateus apertou sua mão com mais força. Você não está mais sozinha, Bia. Agora somos uma equipe. A menina olhou para ele, um sorriso hesitante surgindo em seus lábios. Pela primeira vez em 6 meses, 2 semanas e 3 dias, Bia sentiu algo que havia esquecido: esperança. Do lado de fora da sala segura, Joaquim digitava freneticamente em seu celular, enviando mensagens cifradas para contatos de confiança. A revelação de Bia havia conectado os últimos pontos. O ataque que sofrera não fora um assalto comum, mas uma tentativa de silenciá-lo, assim como haviam tentado silenciar Roberto e Helena Cardoso. O juiz olhou para a foto em sua mesa. Ele, Clara e Mateus sorrindo durante férias na praia. Agora havia mais uma vida para proteger. E talvez, apenas talvez, através de Beatriz, pudesse finalmente fazer justiça não apenas para sua própria família, mas também para os Cardoso. A fazenda Santa Helena, localizada no interior de São Paulo, perto da cidade de Itatiba, parecia saída de um cartão postal. Campos verdejantes se estendiam até onde a vista alcançava, interrompidos apenas por um pequeno lago de águas cristalinas e uma casa principal de estilo colonial, com suas paredes brancas e janelas azuis. Era o refúgio da família Silva há 3 gerações, um lugar onde Joaquim passara os verões de sua infância e para onde agora levava sua família e Beatriz, buscando segurança longe da capital. É tão grande, exclamou Bia, olhando maravilhada pela janela do carro enquanto subiam a estrada de terra que levava à casa. Seus olhos percorriam os campos, os animais pastando, as árvores frutíferas, um mundo completamente diferente das ruas cinzentas de São Paulo. Espere até ver o pomar, comentou Mateus, entusiasmado por mostrar seu lugar favorito à nova amiga. Tem manga, goiaba, jabuticaba e, o melhor de tudo, um riacho onde podemos nadar. Clara sorriu ao ver a animação do filho. Nas 2 semanas desde a chegada de Bia à mansão no Morumbi, Mateus havia se transformado. O menino tímido e reservado agora irradiava energia e propósito, determinado a fazer Bia sorrir, a mostrar-lhe que o mundo ainda podia ser bom. Joaquim, dirigindo em silêncio, observava a cena pelo retrovisor. A decisão de trazer todos para a fazenda não havia sido fácil. Significava se afastar temporariamente do caso, confiar em aliados para continuar a investigação em São Paulo. Mas depois da tentativa de invasão à mansão por falsos policiais federais, não havia alternativa. A delegada Renata Oliveira, após uma cuidadosa verificação por parte de Joaquim, provou ser confiável. Foi ela quem organizou a saída discreta da família da capital, com carros diferentes e rotas alternativas para despistar possíveis perseguidores. Chegamos, anunciou Joaquim, estacionando diante da casa principal. Foram recebidos por seu Olavo e Dona Dita, o casal de caseiros que cuidava da fazenda há décadas. Ambos haviam sido avisados da chegada da família, mas não dos motivos reais por trás da visita repentina. Doutor Joaquim, que alegria tê-los aqui, exclamou Dona Dita,
uma senhora robusta de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. E quem é essa mocinha? Perguntou, notando Bia, que se escondia parcialmente atrás de Clara. Esta é Beatriz, apresentou Clara. Ela vai ficar conosco por um tempo. Mais uma criança para alegrar essa casa. Venha, menina, vou mostrar seu quarto. Fiz um bolo de fubá que você vai adorar, disse a senhora, estendendo a mão para Bia. A menina hesitou, olhando para Clara como se pedisse permissão. Ao receber um aceno afirmativo, seguiu timidamente a caseira, com Mateus logo atrás. Assim que as crianças se afastaram, Joaquim se voltou para seu Olavo. Preciso que reforce a segurança, Olavo. Contratei mais 2 homens de confiança que devem chegar amanhã. Ninguém entra na fazenda sem minha autorização expressa, entendeu? O caseiro assentiu, sério. Pode deixar, doutor. Algum problema que eu deva saber? É melhor que não saiba dos detalhes, para sua própria segurança. Apenas confie em mim. Dentro da casa, Bia olhava maravilhada para o quarto que lhe fora designado. Espaçoso, com uma cama de dossel, cortinas floridas e uma vista para o pomar. Era maior que o apartamento onde vivera com os pais. Gostou? Perguntou Mateus, parado na porta. Perfeito, respondeu ela, ainda absorvendo tudo. Mas não é justo eu ficar com um quarto. Tão bonito. Não sou da família. Mateus franziu a testa entrando no quarto. Claro que é justo. Você salvou meu pai. Além disso, ele hesitou, corando levemente. Você é minha amiga agora. A melhor amiga que já tive. Bia sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto e a fazia parecer, finalmente, uma criança de 7 anos. Também nunca tive um amigo como você. Naquela noite, durante o jantar na grande mesa de madeira da sala de refeições, Bia comeu com apetite pela primeira vez em meses. A comida caseira de Dona Dita, arroz, feijão, frango caipira, salada da horta, era um festim comparada aos restos que conseguia nas ruas ou às refeições simples que sua mãe preparava com recursos limitados. Come mais, menina. Você está muito magrinha, insistia Dona Dita, servindo mais uma porção generosa. Após o jantar, Joaquim se retirou para o escritório para fazer ligações. Clara levou as crianças para a varanda, onde se sentaram em cadeiras de balanço, observando o céu estrelado, um espetáculo impossível de se ver na poluída São Paulo. Nunca vi tantas estrelas, comentou Bia maravilhada. Aquela ali é a constelação de Órion, apontou Mateus, mostrando seu conhecimento de astronomia. Ai, aquela é a Ursa Maior. Seu filho é muito inteligente, Dona Clara, disse Bia admirada. Clara sorriu, acariciando os cabelos da menina, que após um bom banho e roupas novas, parecia outra pessoa. Você também é muito inteligente, Beatriz. A forma como sobreviveu sozinha todos esses meses, como ajudou Joaquim, isso mostra uma força incrível. Bia baixou os olhos, repentinamente séria. Eu só queria encontrar meus pais. Um silêncio pesado se instalou. Clara trocou um olhar significativo com Mateus, que entendeu o recado, e discretamente entrou na casa, deixando as duas sozinhas. Beatriz, começou Clara, escolhendo cuidadosamente as palavras, quero que saiba que, independentemente do que aconteça, você não está mais sozinha. Vamos ajudá-la a encontrar seus pais, e enquanto isso, você tem um lar conosco. A menina assentiu, os olhos marejados. Obrigada, Dona Clara. Mas, e se meus pais não puderem ser encontrados? E se eles... Ela não conseguiu completar. Clara se aproximou, abraçando-a. Não pense nisso agora. Temos que ter esperança. E mesmo no pior dos cenários, quero que saiba que Joaquim, Mateus e eu estaremos sempre aqui para você. Nesse momento, Joaquim apareceu na varanda, o rosto tenso após as ligações. Ao ver a cena, sua expressão suavizou. Tudo bem com vocês? Perguntou, sentando-se ao lado delas. Clara assentiu, ainda abraçando Bia. Estávamos apenas conversando. Joaquim observou a menina por um momento, depois respirou fundo. Beatriz, tem algo que preciso lhe contar. Algo sobre mim que poucas pessoas sabem. A garota o encarou curiosa. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também perdi meus pais, revelou o juiz.
Um acidente de carro. Não tinha outros parentes próximos. Então fui enviado para um orfanato. Sinto muito, murmurou Bia, surpresa com a revelação. Foi difícil, continuou Joaquim. Eu era um menino revoltado, triste. Até que um dia um homem apareceu no orfanato, o desembargador Torres, o mesmo que está nos ajudando agora. Ele não podia ter filhos e decidiu me adotar. Clara observava o marido com ternura. Raramente Joaquim falava sobre seu passado, mesmo para ela. O desembargador era um homem rígido, exigente, mas me deu educação, oportunidades, um futuro. Tornei-me juiz para seguir seus passos. O que ele não conseguiu me ensinar, no entanto, foi como expressar afeto. Isso só aprendi muito depois, quando conheci Clara e quando Mateus nasceu. Bia ouvia atentamente, sem entender completamente onde o juiz queria chegar. O que quero dizer, Beatriz, é que entendo sua dor. Entendo o que é sentir-se perdido, sem família. E quero que saiba que, enquanto buscamos por seus pais, você tem um lugar conosco. Não como uma hóspede temporária, mas como parte da família. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Obrigada, senhor juiz. Agora Joaquim também tem novidades sobre o caso, interveio Clara, percebendo que a conversa estava ficando emocionalmente intensa demais. O juiz assentiu, retomando sua postura séria. Falei com a delegada Oliveira. Ela conseguiu identificar o homem que Beatriz reconheceu como um dos agressores. É Márcio Vieira, ex-policial expulso da corporação por corrupção. Trabalha como segurança particular para empresários ligados ao senador Mendonça. E meus pais? Perguntou Bia, ansiosa. Conseguiram alguma informação sobre eles? Joaquim hesitou, escolhendo as palavras. Ainda não temos confirmação, Beatriz. Mas encontraram o carro que seus pais usavam na noite em que desapareceram. Estava abandonado em uma estrada secundária perto de Campinas. Havia sinais de luta, mas nenhum... Ele parou sem conseguir dizer a palavra. Nenhum corpo, completou Bia com uma maturidade assustadora. O que significa que eles podem estar vivos, certo? Sim, é possível, concordou Joaquim, embora seu tom não fosse muito convincente. O importante agora é reunir todas as evidências contra o senador Mendonça e seus cúmplices. Só assim poderemos descobrir toda a verdade. Nesse momento, Mateus retornou à varanda, carregando um tabuleiro de xadrez. Pensei que poderíamos jogar um pouco antes de dormir, sugeriu, tentando aliviar o clima pesado. Bia sorriu, grata pela distração. Você vai ter que me ensinar. Nunca joguei xadrez. É fácil, garantiu Mateus, montando as peças na mesa. O mais importante é pensar vários passos à frente. Enquanto as crianças se concentravam no jogo, Clara puxou Joaquim para um canto mais afastado da varanda. E o que mais a delegada descobriu? O que você não quis dizer na frente dela? Sussurrou. Joaquim suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Encontraram sangue no carro dos Cardoso. Estão fazendo testes de DNA para confirmar se é deles. E há relatos de um casal parecido com Roberto e Helena, embarcando em um voo para o exterior no dia seguinte ao desaparecimento, mas usando documentos falsos. Pode ser que tenham conseguido fugir ou podem ter sido forçados, completou Clara, compreendendo a gravidade da situação. O que faremos se eles não estiverem mais... Você sabe? Não vamos pensar nisso agora, interrompeu Joaquim, olhando para Bia, que ria de algo que Mateus havia dito. O importante é manter Beatriz segura e continuar a investigação. O resto, o tempo dirá. O casal observou as crianças em silêncio, ambos pensando no estranho caminho que os havia levado até ali. Em apenas 2 semanas, a presença de Beatriz havia transformado a dinâmica familiar. Mateus, sempre tão solitário, agora transbordava alegria. Clara, que sempre quisera mais filhos, mas não pudera ter devido a complicações no parto de Mateus, sentia-se inexplicavelmente conectada à menina, e Joaquim, normalmente reservado e pragmático, via em Bia uma chance de redenção, de fazer por ela o que o desembargador Torres fizera por ele anos atrás. A noite avançava tranquila na fazenda Santa Helena. Sob o manto de estrelas,
duas crianças jogavam xadrez, momentaneamente esquecidas dos perigos e incertezas. Mas a paz era apenas aparente. Em São Paulo, forças poderosas se movimentavam, determinadas a silenciar qualquer ameaça ao esquema de corrupção que havia arruinado tantas vidas, inclusive a de uma pequena família que só queria fazer o que era certo. 3 semanas se passaram desde a chegada à fazenda Santa Helena. A vida na propriedade havia adquirido uma rotina tranquila que fazia bem a todos, especialmente a Bia. A menina ganhara peso, cor nas bochechas e uma vivacidade que antes estava adormecida sob camadas de medo e sobrevivência. Todas as manhãs, ela e Mateus ajudavam Dona Dita a alimentar as galinhas e recolher os ovos frescos. Depois tinham aulas improvisadas com Clara, que criara um pequeno sistema educacional caseiro para que as crianças não ficassem atrasadas nos estudos. As tardes eram dedicadas a explorações pela fazenda, sempre acompanhados de perto por um dos seguranças contratados por Joaquim. Naquela tarde em particular, as crianças brincavam perto do riacho sob a supervisão de Sebastião, um dos seguranças mais experientes. Bia estava descalça, sentindo a água fresca em seus pés, enquanto Mateus tentava capturar pequenos peixes com uma rede improvisada. "Sabia que meus pais me trouxeram aqui quando eu era bebê?" comentou Mateus, concentrado em sua tarefa. "Tem uma foto minha engatinhando neste mesmo riacho." Bia sorriu, imaginando um Mateus bebê. "Deve ter sido fofo." "Muito fofo", disse uma voz atrás deles. Era Clara, aproximando-se com uma bandeja de sucos e biscoitos. Ele tinha bochechas tão gordas que todos queriam apertar. "Mãe!" protestou Mateus, corando de vergonha. Clara riu, colocando a bandeja sobre uma pedra plana. Sentou-se ao lado das crianças, observando o riacho cristalino. "Como estão se divertindo?" "É o melhor lugar do mundo", declarou Bia, com a sinceridade própria da infância. "Queria que pudéssemos ficar aqui para sempre." Um silêncio momentâneo seguiu-se a essas palavras. Clara trocou um olhar significativo com Sebastião, que se mantinha a uma distância respeitosa. "Crianças, precisamos voltar para a casa", disse Clara finalmente. "O pai de Mateus quer conversar com todos nós." "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Mateus, imediatamente alerta. "Sim, mas nada ruim", tranquilizou-o Clara. "Apenas novidades importantes." O caminho de volta à casa principal foi feito em silêncio expectante. Ao chegarem, encontraram Joaquim no escritório, acompanhado da delegada Renata Oliveira, que havia chegado de São Paulo naquela manhã. "Boa tarde, crianças", cumprimentou a delegada com um sorriso caloroso. "Especialmente você, Beatriz. Ouvi muito sobre sua coragem." Bia corou ligeiramente, ainda desconfortável com elogios. "Sentem-se, por favor", pediu Joaquim, indicando as cadeiras. "Temos novidades importantes." Todos se acomodaram, ansiosos. Joaquim trocou um olhar com a delegada antes de começar. "Primeiro, quero que saibam que conseguimos reunir evidências suficientes contra o senador Mendonça e seus associados. Documentos, depoimentos, transferências bancárias suspeitas. Tudo aponta para o envolvimento dele no esquema de desvio de verbas da saúde." "E quanto aos homens que nos atacaram?" perguntou Mateus. "Identificamos todos", respondeu a delegada Oliveira. "Márcio Vieira, que Beatriz reconheceu, já está sob custódia. Ele começou a cooperar em troca de redução de pena." Bia, que estivera quieta até então, finalmente fez a pergunta que queimava em seu peito. "E meus pais? Descobriram alguma coisa sobre eles?" Um silêncio tenso preencheu a sala. Joaquim se aproximou da menina, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. "Beatriz, encontramos pistas sobre seus pais", começou ele cauteloso. "Confirmamos que eles conseguiram escapar na noite do ataque. Usaram documentos falsos para deixar o país." Os olhos da menina se iluminaram com esperança. "Então eles estão vivos? Onde estão?" Joaquim hesitou. "Acreditamos que sim. Há registros de um casal com as características deles entrando na Argentina e depois seguindo para a Europa. Estamos trabalhando com a Interpol para localizá-los." "Eles me abandonaram?" perguntou Bia,
a voz tremendo. Fugiram sem mim? Não, querida, interveio Clara, abraçando-a. Tenho certeza de que eles acreditavam que você estaria com eles. Provavelmente pensavam que você tinha conseguido escapar junto com seu pai, e quando perceberam que não, já era tarde demais para voltar. Ou talvez tenham sido forçados a sair do país, sugeriu a delegada. Estamos investigando todas as possibilidades. O importante é que há uma boa chance de seus pais estarem vivos e em segurança. Bia absorveu a informação em silêncio, os sentimentos conflitantes estampados em seu rosto jovem. Alegria pela possibilidade de seus pais estarem vivos, mágoa por terem partido sem ela, medo de nunca mais vê-los. Há mais uma coisa, continuou Joaquim, após dar tempo para Bia processar as notícias. Algo que apenas Beatriz pode nos ajudar. Todos olharam para ele curiosos. Márcio Vieira mencionou que Roberto Cardoso tinha provas concretas contra o senador Mendonça. Documentos originais que comprometeriam definitivamente o senador e seus aliados. Disse que Roberto sempre carregava essas provas consigo, mas elas nunca foram encontradas após o ataque. Bia franziu a testa pensativa. Papai tinha uma pasta marrom que levava para todo lugar. No dia em que fugimos, ele a colocou na mochila. E você sabe o que aconteceu com essa mochila? Perguntou a delegada, inclinando-se para a frente. A menina fechou os olhos, tentando lembrar daquela noite confusa e assustadora. Quando o carro saiu da estrada, papai pegou a mochila e me escondeu na vala. Ele colocou a mochila comigo. E onde está essa mochila agora? Questionou Joaquim, tentando não demonstrar sua excitação. Eu a levei comigo quando fugi, respondeu Bia. Mas era muito pesada e estava chamando atenção. Então, tirei o que precisava. O estojo de primeiros socorros, algumas roupas, uma foto dos meus pais e escondi o resto. Onde, Beatriz? Insistiu a delegada. Onde você escondeu a mochila? Bia hesitou, olhando para todos na sala. Apesar da confiança que desenvolvera pela família Silva, anos de ensinamentos cautelosos de seus pais ainda ecoavam em sua mente. Está tudo bem, garantiu, Clara apertando sua mão. Você pode confiar na delegada Oliveira. Ela está nos ajudando. A menina respirou fundo. Na Biblioteca Municipal de São Paulo, no setor infantil, tem uma estante com livros grandes de contos de fadas. Coloquei a pasta atrás dos livros da última prateleira, a que fica alta demais para outras crianças alcançarem. Joaquim e a delegada trocaram olhares entusiasmados. É um esconderijo brilhante, elogiou a delegada. Ninguém pensaria em procurar documentos importantes no setor infantil de uma biblioteca. Papai sempre dizia que os melhores esconderijos são aqueles onde ninguém pensa em olhar, comentou Bia, com um pequeno sorriso. Precisamos recuperar essa pasta imediatamente, declarou Joaquim, levantando-se. Se contém o que acredito, pode ser a peça final de que precisamos para levar todos à justiça. Você não pode ir a São Paulo, lembrou Clara preocupada. É muito perigoso. Eu irei, decidiu a delegada. Com uma equipe pequena e discreta, ninguém suspeitará de uma visita rotineira à biblioteca. Eu preciso ir também, afirmou Bia subitamente. Sei exatamente onde está, e a pasta tem uma trava com código. Só eu sei a combinação. De jeito nenhum, protestou Clara. É muito arriscado. Mas, mãe, interveio Mateus, e se a Bia não puder explicar direito onde está? E se a delegada não conseguir encontrar? Não adianta discutir, Clara, disse Joaquim, após um momento de reflexão. Beatriz está certa. Ela precisa ir. Mas ele se virou para a delegada. Você garante a segurança absoluta dela? Com minha vida, prometeu Renata Oliveira. Os preparativos para a viagem a São Paulo foram feitos com extremo cuidado. A delegada organizou uma equipe pequena e de confiança. Decidiu-se que apenas ela, um policial, a paisana Bia, e, por insistência da menina, Mateus iriam à biblioteca. Clara protestou veementemente contra a ida do filho, mas acabou cedendo quando percebeu que a presença de Mateus acalmava Bia. Na manhã seguinte, partiram em um carro comum sem identificação policial. A viagem de Itatiba a São Paulo durou pouco mais de 1 hora.
Bia, que no início estava tensa, foi se acalmando com as brincadeiras e conversas de Mateus. Quando tudo isso acabar, dizia o menino, vamos convencer nossos pais a nos levarem para a Disney. Você já imaginou andar na montanha-russa do Space Mountain? Bia sorria, deixando-se levar pelo entusiasmo do amigo. Em momentos como aquele, conseguia esquecer brevemente o peso que carregava e simplesmente ser uma criança de 7 anos. Ao chegarem a São Paulo, a delegada estacionou o carro a algumas quadras da biblioteca municipal. Lembrem-se do plano, instruiu ela. Entramos normalmente como uma tia levando os sobrinhos para pesquisar um trabalho escolar. Nada de olhares nervosos ou comportamentos suspeitos. As crianças assentiram, sérias. O policial à paisana, que se apresentara apenas como Rodrigo, seguiria separadamente, fingindo ser um estudante universitário, para garantir cobertura adicional. A biblioteca estava relativamente vazia naquela manhã de quarta-feira. Caminharam tranquilamente até o setor infantil, um espaço colorido e acolhedor no segundo andar. Bia conduziu-os com segurança até a estante indicada, uma alta estrutura de madeira cheia de livros ilustrados de contos de fadas. É ali, sussurrou ela, apontando para a prateleira mais alta. Atrás dos livros grandes de capa dura. A delegada, sendo a mais alta, alcançou a prateleira e cuidadosamente moveu os livros. Seus dedos tocaram algo, uma pasta de couro marrom, exatamente como Bia descrevera. Encontrei, murmurou, puxando-a delicadamente. Nesse momento, o celular da delegada vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. 2 homens suspeitos entraram. Parecem estar procurando alguém. O coração da delegada acelerou. Como haviam sido descobertos? Teriam sido seguidos desde a fazenda? Ou havia um informante entre eles? Precisamos sair daqui agora, sussurrou ela para as crianças, guardando a pasta em sua bolsa grande. Fiquem perto de mim. Começaram a se mover em direção a uma saída secundária, quando viram 2 homens entrando no setor infantil. Um deles, Bia reconheceu imediatamente, era um dos seguranças que estivera no hospital, vigiando o quarto do juiz Silva. É ele, sussurrou a menina aterrorizada, agarrando a mão de Mateus. Calma, tranquilizou a delegada, embora seu próprio pulso estivesse acelerado. Vamos sair por aquela porta nos fundos. Começaram a se mover discretamente, mas o movimento chamou a atenção dos homens. Um deles apontou em sua direção e ambos começaram a se aproximar rapidamente. Corram, ordenou a delegada, empurrando as crianças à frente. Bia e Mateus correram como nunca antes, atravessando corredores estreitos entre estantes, descendo uma escada de serviço. A delegada vinha logo atrás, trocando mensagens frenéticas com Rodrigo, que se posicionara estrategicamente para interceptar os perseguidores. Conseguiram chegar ao térreo e estavam prestes a alcançar a porta principal, quando um terceiro homem surgiu, bloqueando sua saída. A delegada empurrou as crianças para trás de si, pronta para o confronto. Delegada Oliveira, que surpresa encontrá-la aqui, disse o homem, com um sorriso falso. Tenente Brito, reconheceu a delegada tensa. O que faz aqui? Até onde sei, você está afastado das funções. Apenas ajudando alguns amigos, respondeu ele, seus olhos se fixando nas crianças atrás dela. Vejo que encontrou a pequena Beatriz Cardoso. Pessoas importantes estão procurando por ela. Ela está sob minha proteção, declarou a delegada. E você está obstruindo uma investigação federal. O tenente riu desdenhoso. Não por muito tempo. Logo o senador Mendonça será governador, e pessoas como você e o juiz Silva serão apenas notas de rodapé. Nesse momento, Rodrigo apareceu, acompanhado de 2 guardas da biblioteca e um policial uniformizado que estava de plantão no quarteirão. O tenente Brito percebeu que estava em desvantagem e recuou. Isso não acabou, ameaçou ele, antes de se afastar rapidamente. Precisamos sair daqui, urgiu Rodrigo. Eles provavelmente têm mais homens do lado de fora. Usando uma saída dos fundos e um percurso alternativo, conseguiram chegar ao carro sem mais incidentes. Durante todo o trajeto de volta à fazenda, mantiveram-se vigilantes, mudando de rota várias vezes,
para garantir que não estavam sendo seguidos. Quando finalmente chegaram à fazenda Santa Helena, já era noite. Clara correu para abraçar o filho e via lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Joaquim aguardava ansioso no escritório, e sua expressão se iluminou quando a delegada lhe entregou a pasta. Beatriz, precisamos da combinação, pediu ele gentilmente. A menina se aproximou da pasta, seus pequenos dedos girando os números do cadeado com precisão. É o aniversário da minha mãe, explicou. 240781. O cadeado se abriu com um clique satisfatório. Dentro da pasta, encontraram exatamente o que esperavam. Documentos originais detalhando o esquema de desvio de verbas da saúde, com assinaturas, carimbos oficiais, contratos fraudulentos e, mais impressionante, um pendrive contendo gravações de reuniões onde o próprio senador Mendonça discutia abertamente os detalhes da operação. Isso é mais do que suficiente, declarou a delegada após examinar o conteúdo. Com essas provas, podemos pedir a prisão preventiva do senador e de todos os envolvidos. Joaquim assentiu, satisfeito, mas seu olhar logo se dirigiu a Bia, que observava tudo com olhos cansados, mas atentos. Você foi muito corajosa hoje, Beatriz. Seus pais ficariam orgulhosos. A menina sorriu tristemente. O senhor acha que vou encontrá-los algum dia? Tenho certeza que sim, respondeu Joaquim, embora em seu íntimo não pudesse fazer tal promessa. E enquanto isso, você tem a nós. Naquela noite, após as emoções do dia, Bia não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda observando as estrelas quando Mateus se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de chocolate quente. Dona Dita disse que isso ajuda a dormir, explicou ele, entregando uma das xícaras à amiga. Beberam em silêncio confortável por alguns minutos, até que Bia finalmente falou. Obrigada por estar comigo hoje. Eu não teria conseguido sem você. Mateus sorriu, corando levemente. Somos uma equipe, lembra? A menina assentiu, voltando a olhar para as estrelas. Sabe, Mateus, acho que mesmo se eu encontrar meus pais um dia, nunca vou esquecer. Vocês, sua família, me salvou de tantas formas. Talvez você não precise escolher, sugeriu Mateus. Talvez possamos ser 2 famílias que se gostam muito. Bia sorriu com a simplicidade e sabedoria da sugestão. Na mente de uma criança, as soluções pareciam sempre tão óbvias. Dentro da casa, Clara observava as crianças pela janela, o coração apertado. Ao seu lado, Joaquim revisava os documentos encontrados na pasta. O que faremos agora? Perguntou ela, sem desviar o olhar das 2 pequenas figuras na varanda. Amanhã cedo, a delegada Oliveira levará todas as provas para São Paulo. Com sorte, até o final da semana teremos mandados de prisão contra todos os envolvidos, respondeu Joaquim. Não é disso que estou falando, disse Clara suavemente. Estou falando de Beatriz. O que acontecerá com ela quando tudo isso acabar? Joaquim parou o que estava fazendo, olhando para a esposa com intensidade. O que você sugere? Você sabe o que estou pensando, Joaquim. Você a vê com Mateus. Eles se conectaram de uma forma que nunca vi antes. E nós... Bem, você sabe que sempre quis mais filhos. O juiz permaneceu em silêncio por um momento, considerando as implicações. E se encontrarmos os pais dela? Então ela terá sua família de volta, e isso será maravilhoso, respondeu Clara. Mas se não encontrarmos... Se eles realmente estiverem fora do país e impossibilitados de voltar, ou se o pior tiver acontecido, está sugerindo que a adotemos? Perguntou Joaquim, direto como sempre. Clara assentiu, seus olhos encontrando os do marido. Acho que, de certa forma, ela já nos adotou também. E não consigo imaginar essa casa sem ela agora. Joaquim olhou novamente para as crianças na varanda. Beatriz, que surgira em suas vidas de forma tão inesperada, que salvara sua vida, que demonstrara uma coragem e inteligência extraordinárias. E Mateus, seu filho quieto e introvertido, agora tão vivo e protetor ao lado da nova amiga. Vamos resolver esse caso primeiro, decidiu ele, garantir que todos estejam seguros. Depois, conversaremos com Beatriz. A decisão final deve ser dela. Clara sorriu, sabendo que essa resposta
vinda de seu pragmático marido, era praticamente um sim. Voltou a observar as crianças, que agora apontavam para uma estrela cadente cruzando o céu noturno. Um desejo silencioso formou-se em seu coração, que, independentemente do que o destino reservasse para todos eles, Beatriz pudesse finalmente encontrar paz e um lugar para chamar de lar. O Tribunal de Justiça de São Paulo estava lotado naquela manhã de primavera. Jornalistas se aglomeravam nos corredores, câmeras apontadas para as portas da sala, onde ocorreria a audiência mais esperada do ano. O caso que abalara as estruturas do poder político e empresarial do Estado finalmente chegava a seu momento crucial. Beatriz aguardava em uma sala reservada, usando um vestido azul marinho que Clara escolhera especialmente para a ocasião. Seus cabelos cacheados, agora bem cuidados e brilhantes, estavam presos em um rabo de cavalo simples. As mãos pequenas não paravam de torcer um lenço, traindo seu nervosismo. "Vai ficar tudo bem", assegurou Mateus, sentado ao seu lado, segurando sua mão livre. Nos 4 meses desde que se conheceram, os dois haviam desenvolvido uma ligação que ia além da amizade. Era quase uma conexão de irmãos. Clara arrumou uma mecha solta do cabelo de Bia com carinho maternal. "Lembre-se, você só precisa contar a verdade. Nada mais, nada menos." "E se eles não acreditarem em mim?" perguntou Bia, a insegurança evidente em sua voz. "Sou apenas uma criança." "Eles acreditarão", afirmou Joaquim, que estava de pé junto à janela. "Os documentos que encontramos corroboram cada palavra sua." E a delegada Oliveira reuniu ainda mais evidências desde então. A porta se abriu, e a própria delegada entrou acompanhada de uma assistente social designada pelo tribunal para acompanhar Beatriz durante o depoimento. "Está na hora", anunciou Renata Oliveira. Bia respirou fundo, levantando-se. Clara a abraçou fortemente e Mateus deu-lhe um sorriso encorajador. "Estaremos bem ali, na primeira fileira", lembrou Clara. "Olhe para nós se ficar nervosa." O caminho até a sala de audiências pareceu interminável. Ao entrar, Bia sentiu o peso de dezenas de olhares sobre ela. No centro, uma mesa onde se sentavam o juiz, promotores e oficiais de justiça. À esquerda, os réus, empresários, funcionários públicos e, mais notável entre eles, o senador Paulo Mendonça, que a encarava com frieza calculada. Beatriz foi conduzida a uma cadeira especialmente preparada para ela, ajustada à sua altura. Fez o juramento, sua voz pequena ecoando no microfone. "Beatriz Cardoso", começou o promotor, um homem de meia-idade de voz gentil, "pode nos contar o que aconteceu na noite em que seus pais desapareceram?" A menina olhou brevemente para a família Silva antes de começar seu relato. Com uma clareza surpreendente para alguém tão jovem, narrou os eventos daquela noite fatídica, a fuga interrompida, o ataque ao carro como seus pais a esconderam, os gritos, o medo. "E o que você fez depois?" perguntou o promotor. "Fiquei escondida até não ouvir mais barulho. Depois peguei a mochila que meu pai deixou comigo e corri. Corri muito", respondeu Bia, a voz tremendo com a lembrança. "Por que não procurou ajuda? A polícia, serviços sociais?" "Meu pai sempre dizia para não confiar na polícia se algo acontecesse. Disse que havia pessoas poderosas envolvidas que poderiam me machucar também." O depoimento continuou, detalhando como Beatriz sobreviveu nas ruas por 6 meses, como aprendeu a se esconder, a conseguir comida, a evitar perigos. A corte ouvia em silêncio respeitoso, muitos visivelmente emocionados com a narrativa da pequena sobrevivente. Quando chegou a parte sobre o encontro com Mateus e o socorro prestado a Joaquim, a voz de Bia ganhou força. Ela descreveu com precisão técnica surpreendente os procedimentos de primeiros socorros que realizara, conhecimento adquirido com o pai paramédico. "E por que decidiu ajudar o juiz Silva, mesmo sabendo que poderia ser perigoso para você?" questionou o promotor. Bia pensou por um momento. "Porque era o certo a fazer. Meus pais sempre me ensinaram a ajudar quem precisa. E também, o menino parecia tão assustado. Lembrou-me de mim mesma. O advogado de defesa do senador, um homem de terno impecável e expressão dura,
Levantou-se para o contra-interrogatório. Seu objetivo era claro: desacreditar o testemunho de uma criança de 7 anos. Senhorita Cardoso, como podemos confiar na memória de alguém tão jovem sobre eventos traumáticos ocorridos há quase um ano? Perguntou ele com condescendência. Bia o encarou diretamente, sem intimidar-se. Algumas coisas são impossíveis de esquecer, senhor. E essas provas que supostamente seu pai deixou, não seria possível que tenham sido plantadas ou fabricadas posteriormente? Não, senhor, respondeu Bia firmemente. A pasta tinha um cadeado com a data de aniversário da minha mãe. Só nós conhecíamos essa combinação. Uma criança de 7 anos vivendo nas ruas por 6 meses. Parece improvável que tenha conseguido sobreviver sozinha, não acha? Bia respirou fundo antes de responder. Eu não escolhi crescer tão rápido, senhor. O mundo me forçou a isso. Mas escolhi não me calar, mesmo com medo. Um murmúrio percorreu a sala. Até mesmo o advogado de defesa pareceu momentaneamente sem palavras. Uma das juradas, uma mulher de meia-idade, limpava discretamente lágrimas dos olhos. Quando o advogado de defesa finalmente encerrou seu questionamento, ela pediu permissão para fazer uma pergunta, um procedimento incomum, mas que o juiz permitiu. Beatriz, disse a mulher com voz embargada, o que você espera que aconteça quando tudo isso acabar? A menina olhou para a família Silva, sentada na primeira fileira. Mateus acenava encorajadoramente. Clara sorria através das lágrimas e Joaquim a observava com um orgulho quase paternal. Espero que meus pais estejam bem, onde quer que estejam, respondeu honestamente. Espero que ninguém mais passe pelo que passei. E espero... Ela hesitou. Espero ter finalmente encontrado um lugar para chamar de casa. Após o depoimento de Beatriz, seguiram-se dias de apresentação de evidências técnicas, depoimentos de especialistas e testemunhas adicionais. As gravações encontradas no pendrive de Roberto Cardoso foram particularmente devastadoras. O senador Mendonça, em suas próprias palavras, discutindo abertamente o desvio de verbas destinadas a hospitais públicos. 2 semanas depois, o veredicto foi anunciado. Culpados. O senador, seus cúmplices nos ministérios e os empresários envolvidos foram condenados a longas penas de prisão. A sentença foi recebida com aplausos no tribunal e comemorações nas ruas. Para a família Silva e Beatriz, entretanto, o fim do julgamento representava o início de uma nova fase, talvez a mais desafiadora de todas. A busca internacional pelos pais de Beatriz continuava. A Interpol havia encontrado rastros do casal Cardoso na Espanha, depois em Portugal, mas o trail ficava frio a partir daí. Havia rumores de que teriam seguido para algum país da América Latina, possivelmente sob novas identidades. Enquanto isso, Beatriz permanecia sob a guarda temporária do Silva. O que começara como uma medida emergencial de proteção evoluíra para um arranjo que, embora provisório nos papéis, sentia-se cada vez mais permanente nos corações. Numa tarde ensolarada de domingo, 6 meses após o veredito, a família realizava um churrasco no jardim da mansão no Morumbi, para onde haviam retornado após o fim do perigo. Mateus e Bia brincavam na piscina, enquanto Clara preparava a mesa e Joaquim cuidava da churrasqueira. Pai, olha só o que a Bia consegue fazer, gritou Mateus, enquanto a menina executava um mergulho perfeito na piscina. Impressionante, elogiou Joaquim sorrindo. Era raro vê-lo tão relaxado e feliz. O interfone da casa tocou. Dona Zuleide, que os acompanhara da fazenda de volta para a mansão, atendeu. Seu rosto empalideceu visivelmente. Doutor Joaquim, chamou ela. Tem 2 pessoas no portão. Dizem que são Roberto e Helena Cardoso. O tempo pareceu congelar. Clara deixou cair um prato que se estilhaçou no chão da varanda. Joaquim ficou paralisado, a pinça do churrasco suspensa no ar. As crianças, alheias ao que acontecia, continuavam brincando na água. Abra o portão, ordenou Joaquim finalmente, sua voz rouca, e chame Beatriz. Minutos depois, que pareceram uma eternidade, um homem alto de barba grisalha e uma mulher magra de cabelos cacheados, os mesmos cachos de Beatriz,
entraram no jardim. Estavam mais velhos do que nas fotos, mais magros, com olhares que carregavam o peso de uma longa jornada. Mas eram inconfundivelmente os pais de Bia. Papai? Mamãe? A voz de Beatriz era quase inaudível quando ela saiu da piscina, enrolada em uma toalha. Ficou parada como se não acreditasse no que via. Minha filha, soluçou Helena Cardoso abrindo os braços. Minha pequena. Bia correu, jogando-se nos braços dos pais. Os três caíram de joelhos no gramado, abraçados, chorando, rindo. Uma reunião que muitos acreditavam ser impossível. Clara segurou a mão de Mateus, que observava a cena com um misto de alegria pela amiga e um inconfundível medo de perdê-la. Joaquim permaneceu afastado, respeitando o momento da família reunida. Depois das emoções iniciais, todos se sentaram na varanda. Roberto e Helena contaram sua história, como haviam sido forçados a deixar o país após o ataque, acreditando que Beatriz havia sido capturada. Passaram meses procurando-a desesperadamente, através de contatos clandestinos, temendo revelar suas identidades. Quando soubemos do julgamento, que Beatriz estava viva e havia ajudado a derrubar Mendonça, não podíamos acreditar, explicou Roberto. Tentamos voltar imediatamente, mas havia complicações legais, documentos falsos, fronteiras a cruzar. Levou mais tempo do que gostaríamos. O importante é que estão aqui agora, disse Joaquim diplomaticamente, embora seu coração estivesse apertado. Em 6 meses, Beatriz se tornara parte indispensável da família. A ideia de vê-la partir era dolorosa demais para contemplar. As crianças haviam se retirado para o quarto de Mateus, onde conversavam em tons baixos. Bia estava em êxtase por reencontrar seus pais, mas também confusa e dividida. Eles querem que eu volte para casa com eles, explicou ela a Mateus. Compraram uma casa no interior, onde podemos ficar seguros. E você quer ir? Perguntou Mateus, tentando esconder a tristeza em sua voz. Bia hesitou. Eles são meus pais, Mateus. Senti tanta falta deles, mas também não quero deixar vocês. Sua família, sua mãe, seu pai, você. Vocês me salvaram de tantas formas. Na varanda, uma conversa semelhante acontecia entre os adultos. Nunca poderemos agradecer o suficiente por cuidarem de Beatriz, disse Helena, segurando as mãos de Clara. Por manterem-na segura, por ajudarem a fazer justiça. Ela é uma criança extraordinária, respondeu Clara, lágrimas nos olhos. Trouxe tanta alegria para nossa família. Mateus nunca teve um amigo assim. Eles são inseparáveis. Um silêncio pesado seguiu-se, todos conscientes do dilema que enfrentavam. Roberto finalmente o quebrou. Temos uma proposta, disse ele, olhando para a esposa, que assentiu encorajadoramente. A casa que compramos fica em Campinas, a menos de 1 hora daqui. Beatriz poderia, talvez, continuar frequentando a mesma escola que Mateus. Eles poderiam se ver nos finais de semana, nas férias. E nas emergências, acrescentou Helena com um pequeno sorriso. Ela sempre poderia ficar com vocês, se estiverem dispostos, é claro. Clara olhou para Joaquim, esperança nascendo em seu coração. Como uma guarda compartilhada, sugeriu timidamente. Não é convencional, admitiu Roberto. Mas nada em nossas vidas tem sido convencional ultimamente. E depois de tudo que passamos, aprendemos que família vai muito além do sangue. Aceitamos, declarou Joaquim sem hesitação, surpreendendo a todos com sua prontidão. O pragmático juiz, sempre cauteloso com decisões, não precisou de tempo para considerar esta. Se for o que Beatriz quiser também. Naquele momento, como se tivessem ouvido a conversa, as crianças apareceram na varanda. Bia olhava ansiosamente de seus pais para o Silva, claramente dividida. Temos algo para perguntar a você, filha, disse Roberto, abrindo espaço para ela se sentar entre ele e Helena. Explicaram a proposta. Beatriz moraria com os pais em Campinas, mas manteria contato próximo com o Silva. Frequentaria a mesma escola que Mateus, passaria fins de semana alternados com cada família e todos celebrariam datas especiais juntos. Seria como ter 2 famílias,
resumiu Helena, observando atentamente a reação da filha. O rosto de Bia se iluminou com um sorriso que ia de orelha a orelha. É exatamente o que Mateus sugeriu há meses, exclamou ela. Ele disse que eu não precisaria escolher, que poderíamos ser duas famílias que se gostam muito. Os adultos olharam surpresos para Mateus, que corou intensamente. Eu só achei que seria uma boa ideia, murmurou ele envergonhado. E foi uma ideia brilhante, elogiou Joaquim com orgulho evidente na voz. Digna de um futuro juiz. Ou advogado, acrescentou Mateus. Ainda não decidi. Todos riram, a tensão finalmente se dissipando. Completaram o almoço com histórias compartilhadas, planos para o futuro e a sensação de que, apesar de todos os obstáculos e sofrimentos, algo extraordinariamente belo havia nascido da adversidade. 1 ano depois, Beatriz comemorava seu 9º aniversário com uma grande festa na fazenda Santa Helena. As duas famílias, os Cardoso e os Silva, haviam se tornado inseparáveis, formando um vínculo que transcendia convenções. A vida de Beatriz agora era dividida entre duas casas cheias de amor. Com os pais, redescobria tradições familiares e criava novas memórias. Com o Silva, expandia seus horizontes. Com Clara, incentivando seu talento para a arte, e Joaquim alimentando sua mente inquisitiva. E com Mateus, seu melhor amigo, irmão de coração, parceiro de aventuras, celebrava o simples milagre de ser criança. Na festa, entre risos e música, Joaquim observava as duas famílias interagindo com naturalidade. Roberto agora trabalhava como instrutor de primeiros socorros, ensinando comunidades carentes. Helena voltara a ser enfermeira, em um hospital administrado por uma fundação criada por Clara para melhorar o atendimento médico em áreas desfavorecidas. O próprio Joaquim, inspirado pela coragem de uma menina de 7 anos, tornara-se mais ativo em causas sociais, usando sua influência para promover reformas no sistema judiciário e de proteção à criança. O caso do senador Mendonça resultara em uma ampla investigação que expusera outros esquemas de corrupção e levara a mudanças significativas na legislação. No que está pensando? Perguntou Clara, aproximando-se do marido com 2 taças de limonada. Em como o destino trabalha de formas misteriosas, respondeu ele, aceitando a bebida. Uma noite chuvosa, um encontro fortuito com uma garotinha de rua, e nossas vidas mudaram para sempre. Clara sorriu, seguindo o olhar do marido para onde Bia e Mateus corriam ao redor da mesa de presentes, rindo às gargalhadas. Para melhor, completou ela. Para melhor, concordou Joaquim, brindando com a esposa. No centro da festa, Beatriz Cardoso, outrora uma menina solitária fugindo de sombras, agora irradiava a alegria pura de uma criança amada e segura. Seus olhos, antes antigos demais para seu rosto jovem, agora brilhavam com a inocência recuperada e a promessa de um futuro brilhante. Em seu pescoço pendia um pequeno pingente azul, o mesmo que dera a Mateus naquela noite chuvosa. O menino insistira que ela o mantivesse, como símbolo de sua jornada incrível. Para dar sorte, dissera ele, repetindo as palavras dela. Mas Beatriz sabia, em seu coração sábio e jovem, que não fora sorte o que a trouxera até ali. Fora coragem, persistência e, acima de tudo, a capacidade de confiar novamente, de permitir que seu coração ferido se abrisse para receber e dar amor, mesmo depois de tanta dor. E assim, cercada por suas 2 famílias, uma de sangue, outra de escolha, Beatriz soprou as velas do bolo, fazendo um desejo que, pela primeira vez em muito tempo, não era sobre sobrevivência ou justiça, mas simplesmente sobre alegria e possibilidades infinitas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e Mateus tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a beleza das conexões humanas. Não percam nossos próximos conteúdos.
Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber qual momento desta história mais emocionou vocês.